Anuncio o painel com o tema Navegação Doméstica no Brasil e no Mundo e a Concorrência. O novo governo tem demonstrado preocupação com a navegação doméstica brasileira, cabotagem e hidrovias, e o MINFRA vem trabalhando no programa BR do Mar como instrumento de desenvolvimento do modal. Este painel visa propor políticas para desenvolver a cabotagem brasileira a partir da comparação de modelos estrangeiros, o que deve ser evitado e o que pode ser aplicado no Brasil de maneira a impulsionar o setor, principalmente com benefício ao usuário. Convido para moderar este painel o senhor Marcos Lacerda, âncora e chefe de redação da Band News FM. Como debatedores, por favor, o senhor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, senhor Getúlio Padilha, diretor da CEINFRO Porto Ferrovia, do Tribunal de Contas da União, senhor Olímpio Carvalho, advogado e sócio do escritório Castro Barros Advogados, senhor César Augusto Mas, diretor comercial do Terminal Portuário Sepetiba Tecom, senhor Luiz de Matos, presidente da Sobena, e o senhor Jason Duarte, diretor da Unirios. Bem, primeiramente, deixa eu ver aqui. Boa tarde já, 12h05, vamos tocar um pouco aqui esse debate. A gente tem uma mesa bem grande e temas para abordar, então acho que seria legal a gente ir debatendo, né, um pouco dos temas e cada um vai puxando um pouco para o seu lado. Vamos falar dos desafios aqui no país, né? A gente está trabalhando desde o início do dia sobre as perspectivas para o futuro, principalmente com a chegada da BR do Mar, de todos os debates, de todo o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar um pouco a navegação, que representa pouco mais de 10% do transporte de carga em todo o país. A gente tem o rodoviário, que mais de 60%, e toda a questão da insegurança, dos acidentes, coisa que no mar a gente tem isso reduzido. E eu queria saber um pouco de vocês, um comparativo do mercado nacional com o mercado internacional, principalmente essa contratação. Como é que isso é feito aqui no país e um comparativo lá fora com a cabotagem? Bom dia a todos. Quem começaria com isso? Pequeno comparativo. Os três países são parecidos com o Brasil em tamanho, que são os Estados Unidos, a China. A União Europeia não é um país, né, mas é um conjunto. Para falar que existem restrições nos três, tá? Os Estados Unidos é bem restritivo, bem mais do que a gente na cabotagem, que só pode ser feita por empresas americanas, que pertençam a americanos, com navios construídos nos Estados Unidos e construídos mesmo lá. A China é um pouco menos limitativa, mas é a mesma coisa, só navios de bandeira chinesa, pertencendo a empresas chinesas. Lá é permitido joint venture com empresas estrangeiras, desde que os chineses tenham controle, algo que a gente não tem aqui. E ambos, a tripulação tem que ser local, com muita restrição para ter, maior do que a nossa, tá? Que é de 2/3, dependendo da situação. E a Europa, ela quando foi formada a União Europeia, eles fizeram uma liberalização muito grande, como em geral, em outras áreas. E eles criaram um regulamento, depois de muita discussão, que está em vigor desde 92, em que cada empresa de qualquer país da União Europeia pode fazer cabotagem em qualquer outro país, com bandeira de qualquer país da União Europeia. E também é permitido, inclusive, empresas estrangeiras que tenham capital, acionistas europeus. Tá? É mais liberal que isso na prática, porque essa foi a liberalização. Cada país ainda pode ser mais liberal do que isso. E existem países dentro da União Europeia que são completamente liberais. Os exemplos são o Reino Unido, Irlanda, Holanda, países que permitem que dentro do seu território seja feita a cabotagem com bandeira de qualquer país, tá? E armadores de qualquer país. Então, essa liberalização dentro de um contexto como esse acaba, talvez, se estendendo aos demais, porque, a rigor, uma empresa inglesa poderia, que é super liberal para constituir uma empresa na Inglaterra, poderia prestar com navio de qualquer outro membro o resto do continente. O Brasil, acho que a gente já discutiu bastante aqui, né? Ele digamos, eu diria que um pouco mais liberal que a China, bem menos que a União Europeia, certamente muito mais que os Estados Unidos.
A gente tem no mercado nacional, a gente debateu aqui 3 empresas. Como é que seria um mercado mais aberto, mais competitivo, principalmente com a chegada da BR do Mar, em termos de Brasil, né? A gente tem uma extensão muito grande para apenas 3 empresas trabalharem praticamente nesse tipo de serviço aqui no país. Qual é a perspectiva? Como é que seria essa abertura de capital ou para o mercado nacional, restringir para cá, ou abrir para o mercado internacional de maneira mais forte? Já tem. Bom, depois eu te passo a palavra. Bom dia a todos. Acho que já debatemos bastante aqui essa questão e é muito produtivo esse tema. Eu represento um grupo genuinamente brasileiro, que vem lá do norte do país, e onde a gente pratica a navegação de interior. E há mais de 27 anos. E com isso a gente identificou, porque já fazemos isso no nosso dia a dia, essa navegação para alimentar o interior do norte do país e região, fazendo justamente essa ligação entre os portos, né, ou pontos de chegadas ali na região norte, levando para o interior, onde é a via mais usual, que são os rios, né? E recentemente, há cerca de 2 anos, nós tentamos implementar, vimos tentando implementar um conceito aqui no Brasil que nós identificamos que poderíamos espelhar esse modelo que a gente utiliza e já vem praticando há 27 anos na região costeira do Brasil. E, com isso, a gente procurou trabalhar um sistema de feeder, né, que aqui no Brasil se confunde um pouco com a cabotagem. A cabotagem, a gente bem sabe, e já externamos aqui, nós temos 3 empresas que controlam. As 3 empresas são controladas, por sua vez, por empresas estrangeiras. E a gente enfrentou, como vem enfrentando até agora, uma série de dificuldades aí para conseguir implementar esse sistema. Passa, inclusive, pela questão que também já foi discutida aqui, dos terminais ou da área retroportuária pertencer, de uma certa forma, a esses grupos, numa verticalização que existe hoje, né, bem dito aqui pelo capitão de fragata da praticagem, e, com isso, limita bastante a nossa atuação, né? Isso, o custo Brasil, como é genuinamente conhecido, inviabiliza. E o que nós notamos foi que não havia um interesse, por assim dizer, dessas grandes empresas em fomentarem esse trabalho. Não sei se é um risco de concorrência, não sei se se estrategicamente não compensaria, mas nós não obtivemos nenhum tipo de retorno, nem muito menos respaldo para a implementação desse sistema. Fizemos algumas tentativas piloto, né, o Abraão aqui da Posidônia conhece bem, desenhamos toda a operação, fizemos 2 viagens com apoio de embarcadores, mas, infelizmente, a concorrência com o rodoviário, em função dos custos para se praticar esse serviço, versus a tonelagem que se disponibilizou, se mostrou ainda inviável. Sem entrar no mérito da questão de praticagem, sem entrar no mérito da questão de marinha mercante, enfim, isso aí já, por si só, é um tema que a gente precisa realmente avançar, porque eu vejo isso como um futuro para a nossa navegação costeira, haja vista que o monopólio, por assim dizer, dessas 3 empresas vai permanecer por muito tempo, pelo que a gente percebe. Existe uma expectativa muito grande na BR do Mar, a gente não sabe o que vai vir, e a gente realmente gostaria de trazer um pouco desse know-how aqui para o Sul e implementar esse modal no Brasil para poder, isso numa visão de usuário e de prestador de serviço, para a gente poder agregar valor aqui ao mercado brasileiro.
Não, muito bom. Primeiro agradecer ao Abraão pelo convite, sempre. Ao André, parabéns pela iniciativa. Agora, eu como empresário sempre vou ser a favor... Melhorou? Como empresário, sempre vou ser a favor da livre iniciativa. Acho que concorrência é tudo, é o início. Só que, por outro lado, também, como cidadão, até aproveitando as palavras da senadora, a gente tem um compromisso também com o país. Eu acho que o Estado ele tem uma participação nisso, né? A gente fala assim, o Estado mínimo não é Estado ausente. Então, é importante, você só vai ter concorrência se você tiver órgãos reguladores fortes, uma agência reguladora forte e um incentivo à competição. E, por outro lado, também você tem que ter uma política de longo prazo que não pode mudar toda hora. Você, como empresário, você não consegue fazer um plano de negócio de 2, 3 anos. Você faz plano de negócio de 20, 30 anos. E se a regra do jogo muda, aqui no caso, de 4 em 4 anos e, de repente, de 8 em 8 anos, fica difícil. Eu acho que, nesse aspecto, eu vou chegar lá na questão da competição, mas eu acho importante, botando aqui, as empresas poderem se planejar e o país também achar a sua vocação. Porque, de novo, roubando as palavras da senadora, eu acho que todo mundo acha que a sua dor é maior do que a dos outros. Mas o fato é que o país não consegue ser bom em tudo e fazer de tudo. Algumas coisas ele vai ter que realmente ter participação estrangeira. Você estava falando aqui, né, você começou o exemplo de como é que é lá fora. Realmente, nos Estados Unidos você tem o Jones Act, que é super protetivo, mas ele tem uma razão para ser. Quer dizer, começou também porque os Estados Uns precisava da parte militar da navegação. Mas, por outro lado, a União Europeia, que você falou, é mais aberta. Eu lembro que tem uns 2 anos atrás, a legislação na Noruega mudou e eles passaram a exigir que todos os ferryboats tivessem emissão zero. Passou a ser a lei e aí o Estado fomentou o investimento nessa tecnologia. Hoje ele já tem ferries levando mais de 250 carros com emissão zero de CO2. E aí o que eles fizeram? Vieram aqui para o Rio de Janeiro tentar vender essa tecnologia. Então foi uma missão empresarial norueguesa que veio para cá e encontraram a gente lá na Câmara de Comércio Brasil-Noruega. Estava o governo do Estado do Rio de Janeiro, estava as barcas, estava a gente pela Sobena, e aí eles falaram, olha, a gente tem essa aqui a solução, vai fazer com as barcas de Rio-Niterói passe a ter emissão zero, isso aqui vai ser muito bom para a população do Rio de Janeiro. O Estado, há 2, 3 anos atrás, já estava com um problema financeiro. Eles falaram, olha, muito bonito, tal, mas a gente não tem dinheiro para investir nisso, quanto é que isso vai custar? Isso custa pouco, 5 milhões de reais por embarcação, por barca Rio-Niterói. Isso para vocês não é nada, não. Para a gente é muito dinheiro. A concessionária falou, olha, eu não estava no meu contrato investir nisso, eu não tenho como investir nisso. O Estado falou, olha, eu também não tenho dinheiro. O que o governo norueguês falou? Não tem problema, eu trouxe aqui comigo o meu banco de fomento norueguês e ele vai fazer um PowerPoint para vocês. Aí ele estava lá dizendo, a gente pega, a gente investe e tudo mais. A única contrapartida que eu peço para vocês se eu financiar essa modificação da embarcação, é que tenha 20% de conteúdo local norueguês. Quer dizer, então, o próprio norueguês ele tem a política de desenvolvimento lá. E a gente não tem como fugir disso. Por que eu estou querendo falar isso? Eu estou querendo dizer que, se o Estado não participar do fomento da cabotagem, a gente vai ficar sempre debatendo entre a gente. Aí, onde é que o Estado entra? Ele tem que dissecar o custo Brasil. Aí, acho que a primeira coisa para dissecar o custo Brasil é você também começar a separar o joio do trigo. Estou vendo a gente falar muito aqui de cabotagem, a gente acabou entrando um pouco de navegação interior, que é outro problema também, que aí a gente vai entrar na integração com os feeders, que foi falado aqui também. Hoje, eu diria que no Brasil a gente só tem uma hidrovia. O resto são todas vias navegáveis. Hidrovia mesmo, com balizamento, sinalização e tudo mais, a gente só tem a Tietê-Paraná. Mas voltando aqui, para não divagar muito. Então, a primeira coisa, você tem que começar a separar o joio do trigo. A gente fala muito aqui também, a gente tem poucas empresas, a gente tem 3, 4 empresas dominando o mercado. Na verdade, 70%, se eu não me engano, da cabotagem é Petrobras, né? A Transpetro. Aí você vai para o resto, aí sim você tem essas outras empresas privadas. Acho que você tem 10% que é porta-container. E aí como é que você vai... Então, primeira coisa, você tem que começar a separar as coisas. Você não tem como tratar
uma empresa estatal como a Transpetro, quer dizer, na verdade ela não é estatal, ela pertence à Petrobras, mas é uma empresa que tem intervenção do Estado com outras empresas privadas. E aí que começa, talvez, a confusão, porque talvez a gente não tem só 3 empresas atuando, a gente tem mais empresas, aqui a Poseidon é uma delas. E a questão é como a gente vai incentivar elas. Para mim, passa pela livre concorrência, mas pelo fortalecimento da ANTAQ. A questão do ICMS também, né? A gente teve recentemente uma disputa Rio-São Paulo por conta do querosene da aviação para fomentar o turismo, a batalha do aeroporto de Guarulhos com o aeroporto do Galeão, e agora a gente está começando a ter também um pouco isso sinalizado para a navegação, né? Até a senadora trouxe agora há pouco, Rio e São Paulo são os 2 estados com o maior percentual de ICMS. Como é que é essa batalha também e a pressão para que isso se reduza, assim como na aviação, que também não surtiu tanto efeito, né? Que a passagem aérea não baixou tanto assim imediatamente com a redução do ICMS. Poderia falar sobre isso? A questão do ICMS, até a senadora, de novo, fez uma maldade comigo, porque eu vim feliz da vida achando que eu ia falar sobre o ICMS aqui. Eu falei, pô, essa notícia eu vou trazer. Aí todo o meu discurso era em cima disso. E aí agora eu tenho que ficar improvisando aqui outras coisas. Segura um pouco. Não, mas a questão como o André estava falando também, como é que você verifica que uma redução de custo, seja na praticagem, seja no ICMS, ela chega no usuário final? Que, com todo respeito, André, não é nem você o usuário final. O usuário final é a população que consome os produtos. Então, do mesmo jeito que a gente tem que entender que os custos do frete sejam repassados para você, os seus custos reduzidos também têm que ser repassados para o consumidor final, né? Agora, como você controla isso, é difícil, porque, como a gente está falando aqui também, o Estado ele pode intervir numa empresa privada até certo ponto, até a página 6. Ele não pode chegar e dizer você vai gastar tanto com isso ou tanto com aquilo. Ele até tem algumas formas de fazer isso através, por exemplo, do Fundo de Marinha Mercante, que aí a gente discorda um pouco, senador, eu sou totalmente a favor do Fundo de Marinha Mercante, até porque hoje ele é muito mais sustentado pelo próprio dinheiro que ele tem lá, que está rendendo, a não ser quando o governo pega e raspa ele todo para pagar, do que pelo AFREM, né? Agora, existem maneiras de você fomentar a competição, você isentando o AFREM, por exemplo, como a gente falou ali, da questão de algumas cargas, tudo mais, mas isso também é outro painel. Mas, voltando aqui, como é que você garante que isso chega até o consumidor final? É a mesma coisa das malas lá na companhia aérea, você não garante. A única coisa que vai garantir isso é a concorrência. Vou colocar um pouco o ANTAQ aqui para debater com a gente em relação ao que vem sendo feito para proteger o usuário da cabotagem, também a concorrência, e eu disse também que tem outros dados para expor também, para colocar no nosso debate. Inclusive, assim, já entra, porque o painel estava aqui falando da BR do Mar, né? Falando como um instrumento de desenvolvimento do modal. E aí ele me perguntou isso aí. Eu vejo o seguinte, primeira coisa, num aspecto geral, tá? A ANTAQ, e aí eu fico muito à vontade em dizer que nós criamos uma norma de direitos e deveres dos usuários e que avançou muito. Até eu estava conversando com a Agripino, num evento aqui no Rio, no ENAEX, tá? E fico à vontade de dizer o seguinte, eu fico muito pouco em Brasília. Eu não tenho medo, dou a cara a tapa. Há 2 semanas atrás, eu estava num evento da AEB, a Associação de Exportadores do Comércio Exterior, tinham 1000 pessoas no painel. Eu fiz uma coisa, porque o diretor-geral da ANTAQ estava, ia ser convidado só ele. Eu, como sou parceiro da AEB para discutir, eu falei, não, eu quero estar, tá certo? E eles me deram o deferimento e me colocaram lá. Então, olha só, essa norma de direitos e deveres, ela ia sair de um modus operandi que antigamente a ANTAQ fazia. Ela propunha uma minuta, punha em audiência pública e já colocava.
especificamente, eu estava como diretor-geral, eu consegui provocar mais 2 audiências públicas. Na minha opinião, normativo não é para fazer correndo. Tá? E aí o que trouxe já para os usuários? Trouxe várias proteções dentro dessas normas, direitos e deveres. E usuários que a gente fala, no caso do setor, é o usuário dos portos. É o importador, é o exportador, e aí, até porque, no dia a dia com as empresas de navegação, elas já estão lá operando, então a ANTAQ já tratava e, às vezes, não enxergava esse outro usuário dos portos. Então, veio com uma nova norma e que foi questionado de tudo quanto é lado, tá certo? No sentido de que esses direitos estavam garantidos em outras leis e que não era verdade. Então, eu vejo o seguinte, hoje já tem-se resultados desse normativo que a ANTAQ fez, tanto é que o seguinte, essa cobrança excessiva que havia para os usuários, que, por exemplo, deixava lá, porque o usuário, às vezes, se ele fizesse a parte dele correta, mesmo assim ele poderia ser penalizado. É oferecido para ele uma janela para colocar os seus contêineres, ele colocava o contêiner dentro da janela adequada, mas por outra razão o navio não passava lá, ou até, sabe o que acontecia? Às vezes passava e falava, olha, o terminal falava assim, não, essa carga aqui é baixo valor agregado, é muito pesada, eu vou colocar outra. E mandava só as outras, que foi o caso, por exemplo, em cerâmica, que ficou aqui no Porto de Vitória, e que nós penalizamos, demos multa alta, e que hoje praticamente não está mais acontecendo. Por quê? Uma regulação que protege o usuário, porque se ele não der causa, quem vai pagar é um terceiro, e menos ele aquela sobreestadia. Muito rapidamente, eu queria falar sobre um outro ponto, que eu tenho uma opinião diferente da doutora Jaqueline, lá da CODESP. Eu acho que o CAP é um instrumento sensacional. Eu fui presidente do CAP da Companhia Docas do Pará. Tá? Você não precisa dar competência muito grande, mas você tem que dar uma discricionalidade para o CAP interagir. Lá, o que acontece? A discussão, quando ocorre no CAP e toma uma decisão, você cria uma segurança maior. O que acontece? Dá todo o poder para a autoridade portuária, ela solta algo em que o importador, que o exportador, que o usuário no geral nem foi ouvido. Então, eu acho que é o seguinte, senadora, temos que dar mais autonomia ao CAP, sim, poder de decisão sobre certos aspectos. E o que a ANTAQ fez também, ao longo dos últimos tempos, vamos dizer assim, para beneficiar o usuário, que, na verdade, a hora que beneficia o sistema, beneficia o usuário. A revisão do decreto 9.048, fico à vontade de dizer que, quando estava diretor-geral, nós conseguimos o seguinte, flexibilizar. Um terminal, às vezes, ele só podia fazer uma prorrogação. É porque esse país é estável, né? Imagina só, se você fez uma prorrogação de 20 anos, você é obrigado a fazer outra de 20 e acabou. Por que não faz uma de 10? Em que se percebe um pouco melhor o empresário do que investir. Dá muito mais segurança, tá? Foi flexibilizado. A possibilidade de investimento até fora da área do terminal. O importante é ter investimento por aquele conjunto, foi flexibilizado. Antecipação de tarifas. Eu lembro até o seguinte, eu estava lá no CAP da CDP, e a CDP não tinha o dinheiro para arrumar as pistas de acesso lá dentro do porto de Vila do Conde. O que fez? A indústria que está lá dentro antecipou o investimento, o CAP aprovou e aconteceu. Depois bloquearam isso aí. Então, assim, você tem que dar flexibilidade, de repente, tem um problema, a autoridade portuária não tem o recurso, você antecipa a tarifa e o investimento sai. Então, assim, dentro do decreto 9.048, nós conseguimos reduzir a 1/3 do tempo para ter uma outorga. Uma autorização de um TUP, por exemplo, ele saía, primeiro protocolava na ANTAQ,
ia para a CEP, voltava para a ANTAC, ia para o Ministério para assinar. Hoje é tudo dentro da ANTAC e vai para o ministro assinar. Não tem dois entes olhando a mesma coisa, que é muita burocracia. Então, assim, flexibilizou e isso todo proporcionou o quê? Cada vez mais investimento. Deixa eu colocar aqui hoje. Alô? Vou colocar o Getúlio Padilha na jogada, que é o diretor de CEINFRA Porto Ferrovia do Tribunal de Contas da União, para falar também essa questão do usuário, a proteção, a fiscalização que o TCU faz em cima disso. Isso, alô? Eu gostaria primeiramente de agradecer, porque o slide da senadora Cátia Abreu usou aquele mapa do Brasil, que foi oriundo da nossa auditoria, né? Aí eu queria agradecer, então já chegou no Senado. A fonte estava lá, perfeito. Realmente, em 2018, a gente iniciou uma auditoria sobre a navegação de cabotagem, né? O TCU ele não tinha atuado ainda sobre navegação, a não ser sobre aspectos de representação e denúncia, né? Mas a gente partiu uma iniciativa própria, fizemos uma auditoria de cabotagem, né? E aí essas 3 empresas que estão sendo relatadas aqui, elas foram porque a gente fez o escopo restringindo a carga do tipo container, né? Realmente, no relatório, isso consta lá, são 42 empresas habilitadas a fazerem cabotagem, né? Só que realmente 3, no container, elas dominam 99% do mercado. E o nosso corte foi no container justamente porque a gente identificou que seria o objeto da política pública, que está na PNT e na PNL, de retirar a carga do caminhão e levar justamente para a navegação de cabotagem. Então, a gente fez o escopo, porque a gente viu que o petróleo, né, 70% da nossa matriz, não tem problema, já é na cabotagem, vai continuar sendo. A bauxita do Pará já é na cabotagem, não vai ampliar, não vai ser elevado o transporte de bauxita em razão da política pública de transporte. Então, a gente verificou, fez o corte, vamos colocar no container para tirar a carga do caminhão, né? E, além disso, um benefício decorrente desse escopo seria, tirando a carga do caminhão, né, de acordo com aqueles modais eficientes para cada distância, né, o caminhão é eficiente até 300, 500 quilômetros, você poderia fazer uma navegação de cabotagem entre os portos e finalizar com aquela pernada de caminhão, trazendo benefícios sociais para os caminhoneiros, né, não tendo que dirigir de madrugada, sobre prazos apertados, né. Então, aí o nosso escopo, o principal que eu queria pontuar, que era realmente no container, onde tem uma concentração, e essa concentração de mercado não foi conclusão nossa, a gente usou como embasamento, foi uma nota do CAD 9 de 2018, lá da DEE, né, Departamento de Estudos Econômicos, do CAD, né, e ele aponta isso, ele fez uma análise dos efeitos concorrenciais da resolução número 1 de 2015 da ANTAC, ele pontua lá alguns problemas concorrenciais, que houve concentração de mercado, e isso prejudicou o usuário, justamente porque houve redução na oferta e aumento do preço, né, assim. O nosso trabalho usou isso como insumo, e aí a nossa conclusão lá, dentro dos 5 achados, né, que assim, não existe a política de cabotagem mesmo, né, que é o achado número 1, que ela vai a reboque da indústria naval e da marinha mercante, né, e aí eu estou aqui representando a secretaria, mas eu gostaria de falar só uma opinião, né, assim, particular, mas esse casamento é saudável, até porque é uma estratégia, o transporte de cabotagem ele é um setor estratégico, a gente não pode ficar dependendo da nossa política de transporte do frete internacional, né? De repente o frete na China fica mais caro e todos os navios vão fazer o serviço lá fora, a gente não pode ficar dependendo disso, então o setor é estratégico, mas ele está dependente realmente da indústria naval e da marinha. O segundo, o problema da integração dos sistemas, né? O terceiro, do bunker. E o 4, que veio sobre a parte da ANTAC, né, que a gente apontou que a ANTAC sempre reproduziu esse assunto, que eles são implementadores de política pública, mas realmente a política pública que estava dada, que era de incremento da participação, da cabotagem na matriz de transporte, não estava ocorrendo, e a gente não tinha percebido, identificado, alguma atitude para atrair carga, tirar a carga do caminhão para levar para a navegação de cabotagem. Não havia nem incentivo e nem também nem da parte do usuário de fazer essa migração e nem da parte do armador, né? Realmente a gente sabe que talvez na parte do usuário, talvez dar incentivos para ele, crédito de carbono, não sei, ou então até do armador, de talvez dar um incentivo também para ele associar algum serviço mais rentável para procurar dinamizar essa atração de cargas. Aí a gente não viu isso, a gente pontuou que não existe esse fomento, né, essa concorrência, a concentração de mercado tende a persistir, né? E a gente elencou esse problema, virou um achado de auditoria, né? Inclusive o ministro relator concordou, né? Isso virou um acórdão 1383 de 2019, agora em junho.
E aí a gente ainda teve o quinto achado, que era realmente o operador de transporte multimodal, junto à Receita, assim, ele tem alguns problemas, que essa é uma figura burocrática na prática hoje, né? Você não tem nem sequer o conhecimento de transporte multimodal implementado na Receita, né? Mas, assim, acho que o fomento à concorrência se daria basicamente no estímulo aí, por meio de uma política para o usuário migrar mesmo, tirar da carga do caminhão, talvez uma previsibilidade, isso a cabotagem dá, é natural do serviço, e algum incentivo econômico para o armador também vincular alguma atividade mais rentável para ele ter o interesse em atrair e aumentar o transporte de cabotagem doméstica, não a feeder, né? A doméstica, que seria objeto da política pública. Pega em relação comparativa do transporte marítimo com o transporte rodoviário, que no Rio de Janeiro a gente tem um alto índice de roubo de cargas, né? Às vezes chegou um período que foram mais de 200 por dia. Então, a carga também não tem a garantia se vai chegar, né? Às vezes, no transporte marítimo, a garantia, pelo menos, chegar no porto é um pouco maior. E vamos botar também o César Augusto Mais para debater um pouco do lado do porto, do terminal, ele que é diretor comercial do terminal portuário de Sepetiba-Tecon, também para trazer um pouco mais desse lado do terminal aqui sobre a cabotagem. Boa tarde. Okay. Obrigado, Marcos. Boa tarde. Primeiramente, parabéns aí, André, pelo evento, pelo alto nível. Bom, colocar alguns comentários aqui da perspectiva do terminal, né? Realmente a ANTAQ tem exercido o papel dela, pelo menos em relação aos terminais, ultimamente, né? Só uma pequena correção, Adalberto, não é o terminal que decide embarcar a carga mais leve, mais pesada, isso é o armador que define no plano do navio, né? Então a gente embarca basicamente obedecendo às ordens do armador, né? Mas o que está acontecendo, né, assim, a gente não pode olhar para o mercado de cabotagem, ele está inserido hoje no sistema maior de transporte feeder e longo curso, né? Obviamente essa é a grande discussão aqui, né? Como abrir esse mercado de forma a acontecer isso. Mas eu tenho dois comentários assim importantes para fazer, porque a gente, além de terminal, é também um operador logístico, né? E enfrentamos as mesmas questões que todos enfrentam em relação ao operador de transporte multimodal, por exemplo, né? Tem demandas, tem cargas para diversos lugares. Mas tem uma questão importante a ser olhada aí, que é a escala, né? Então, eu concordo sim com a Jaqueline, que nos antecedeu no painel anterior aqui, né? Isso precisa ser olhado com calma, com cuidado, porque a gente fala, por exemplo, Sepetiba-Tecon movimentou 60% da carga no passado em cargas de transbordo. É um hub port. Foram 150 mil contêineres, né? Se a gente pegar a PSA, maior operador global, só em Singapura são 36 milhões de TEUs, né? Então, assim, a gente não tem volume no Brasil para ser um hub port. Mesmo Santos, que movimenta, talvez mais próximo disso, 7, 10 milhões de TEUs, não tem, a menor parte disso é transbordo. Então, tem essa questão importante da escala, né? Teve um crescimento grande, em torno de 25% a 30% de 2017 a 2018. Nós lá crescemos 23%, porque já éramos um terminal de cabotagem, né? Acho que praticamente toda a carga de cabotagem do estado do Rio está lá concentrada com a gente. Mas isso devido basicamente àquela questão da tabela do frete, que todo mundo conhece muito bem, e do ano passado para cá já é um crescimento bem menor, em torno de 2% a 3%. Acho que isso reflete também um pouco do cenário brasileiro. Por quê? A gente sabe muito bem que a cabotagem ela compete nas longas distâncias, né? Onde aí sim o efeito da economia de escala e da eficiência do modal marítimo pode fazer frente ao rodoviário. Então, cargas, por exemplo, do Sudeste, que são os grandes mercados consumidores, né? Para o Norte e Nordeste, sim, faz muito sentido e tem muita possibilidade de ganho para os clientes, né? Quando a gente olha cargas próximas, não tem o menor cabimento, né? Porque quando você soma as pontas rodoviárias, o custo portuário, o custo de se ovar um container, por exemplo, comparado com o frete de retorno, que acontece muito lá para as regiões produtoras também, né? Isso, obviamente, não faz sentido econômico. E quando pega-se distâncias médias, fica realmente como que num pêndulo, né? Eu tenho um exemplo muito claro, né? As principais cargas que a gente opera lá são siderúrgico, químicos, alguma parte alimentício também. O alimentício, o arroz que vem do sul para o sudeste, vem de cabotagem, mas é muito sensível. Então, se o armador, por alguma razão, um bunker mais caro e tal, aumenta o custo do frete, obviamente ele prefere pegar o caminhão, até porque é muito mais rápido, é ponta a ponta, né? Porta a porta, vamos dizer diretamente. Mas fica sujeito a essas questões. Quando tem uma incidência grande de roubo de carga, obviamente, vários clientes com cargas de alto valor agregado passam a nos procurar para desenvolver projetos de cabotagem. Mas, obviamente, isso depende do custo. Cargas de retorno para o sul, já como tem um frete de retorno rodoviário para o sul, é muito difícil competir. Pode fechar, mas fecha por uma margem muito pequena.
Então, acho que essa questão da escala ela tem que ser muito bem avaliada. E um segundo ponto que é importante colocar do ponto de vista dos terminais, né? Porque, de novo, a discussão aqui é como é que funciona lá fora e como é que funciona aqui. O preço de mercado ele é regulado pela oferta de serviço em relação à capacidade, né, do sistema em relação à demanda que existe. Se tem mais demanda, você vai ampliando a oferta. E o que tem acontecido agora com os terminais é o seguinte: no Rio de Janeiro, e aí, de novo, a cabotagem está inserida num sistema maior, que é o de transporte de longo curso, e ela se aproveita dessa mesma infraestrutura, né, de feeder e de longo curso. O Rio de Janeiro hoje está, porque os terminais aqui do Rio, né, investiram já para renovar os seus contratos de arrendamento numa época em que tinha que ser feita a perna 25 anos, né, de uma vez só. Então, investiram em 2012, 2013, e aí veio a crise de 2014 até agora. Isso está fazendo com que os terminais aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tenham uma ocupação em torno de 30% em média, né? A gente está até um pouquinho mais, porque tem esse transbordo, né? Mas essa que é a realidade. E Santos, da mesma forma, né? 2 terminais grandes entraram ao mesmo tempo, a Embraport, que foi agora comprada pela DP World, e depois a BTP. Mas Santos ainda está um pouquinho diferente, porque a Libra fechou, a Rodrimar e a Condia também não operam mais contêineres, estão operando Ro-Ro, outras cargas, e aí o contêiner, de novo, concentrou e deu ganhos de escala para os grandes terminais também poderem investir, né? A Santos Brasil, eu sei que tem um projeto grande de investimento em automação, o que só faz sentido se, obviamente, tiver carga, tiver escala, né? Então, acho que são aspectos a se considerar em termos de capacidade. Obviamente, está afetado, obviamente, pela crise, que reduziu os volumes, mas é claro que se o volume voltar, também iniciativa privada que já tem investimentos, acho que todos os terminais, o Adalberto sabe bem pela ANTAC, né, tem planos de investimento, né? O CP de Botecom tem planos, nós temos hoje 810 metros de cais, nós temos projeto para chegar a 1.800 metros, podendo chegar a 1.800 metros. Obviamente, o investimento é gigante, depende de demanda, obviamente, né? Mas acho que é nessa linha que eu queria deixar minha contribuição. Eu queria fazer algumas considerações. Eu tenho uma experiência super interessante, senadora. Preste atenção, por gentileza. Sabe o que a gente conseguiu na navegação fluvial? Uma empresa, uma EBN. Para ser EBN, qual que é a regra? Tem que ter a embarcação, isso. Sabe o que nós fizemos na navegação interior? A EBN, tá? O proprietário pode afretar uma embarcação. Se afretou a embarcação, toca a vida, seguindo as regras. E, naquele momento que a gente conseguiu aprovar isso na ANTAC, tá? Houve um monte de questionamentos. Mas, escuta só, se você dá capacidade para essa empresa, tá? De já ter uma embarcação e operar, a possibilidade dela crescer é muito maior. A hora que você fecha totalmente a porta, o que acontece? Fica concentrado. Então, eu, especificamente, não querendo tirar o corpo, quando vim para a diretoria, tá, eu tenho 13 anos de ANTAC, eu era gerente na navegação interior, superintendente, 5 anos gerente, 2 gerente, superintendente, e daí, quando fui diretor, estava quase pronta a resolução normativa 1, o qual eu fui voto vencido em alguns aspectos. Mas eu vejo da seguinte forma: desde lá, nós víamos reclamando, só que uma voz mais baixa um pouco. Senhoras e senhores viram falar, eu reclamando. Precisa da política pública, da política para o setor. Acontece que nós não podíamos falar tão alto, porque a agência reguladora era vinculada ao Ministério. Então, se você abrisse um pouco mais, escuta, você está reclamando do chefe? Mais ou menos era isso. Que bom que a agência agora tem uma certa autonomia. E até porque eu falo muito em voz muito alta isso, porque também acho o seguinte: o TCU sabe desde lá de trás que precisam uma política pública. Agora, recentemente, que bateu pesado, cobrando. Então, assim, se você não dá a ferramenta para ser regulamentada correta, aí você não consegue, porque fala, quem é que tem que fomentar? É a política de fomento. E não a agência reguladora dá um jeitinho de fomentar. E aí, vamos dizer, mas no Brasil tratam de generalizar. Se isso resolver, corta a cabeça de todo mundo. Aqui se corta de uma vez todo mundo e segue em frente. Você comentou do afretamento de embarcações. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos, até nesse período, falou, senadora, boa tarde, até no Rio de Janeiro nós tivemos, no período 2010, 2012, mais ou menos, um boom muito grande na indústria naval, na construção de embarcações. Com a BR do Mar avançando e vingando aqui no país
o afretamento seria o melhor caminho ou a construção de novas embarcações com bandeira nacional seria melhor para até em relação à indústria naval, para voltar a ser uma potência que aqui no Rio de Janeiro, felizmente, teve uma redução por conta da crise? Eu queria, então, falar, apesar que é o seguinte, BR do Mar é ministério. Eu não quero ficar dando palpite no que eles devem fazer. Eu vou colocar a minha opinião, qual que é a minha sensibilidade. Eu acho que tem que flexibilizar mais. Ponto. Agora, se não vier na lei dizendo isso aí, não é a ANTAC que vai fazer. Não adianta ficar cobrando fomento pela ANTAC. Tem que vir muito claro qual é a política. Vai abrir nisso, nisso e nisso. Vamos abrir para perguntas. Microfone ali. Bom, boa tarde, né? Parabéns aí, André, pela organização, né? O Salomão, a Posidônia. Eu queria só fazer uma pergunta com relação à questão nisso que o Adalberto colocou. Não há como nenhuma agência reguladora regular se não tem política pública. Como fazer política pública com 30 partidos políticos, né, sem consistência programática e o que nós vemos aí? Então, fica a agência ali entre o mar e o rochedo, levando paulada de tudo quanto é lado, e quando faz alguma coisa, às vezes, né, é criticada. E aí vai ser o TCU. Muitas coisas que a ANTAC faz e que, por não ter uma política, são questionadas no TCU, né, porque é o órgão de controle. Então, assim, as agências também reclamam porque, como elas não têm política pública para ser seguida, e quando fazem, tem desvio ou tem algum problema, isso é levado para o TCU, o TCU é que está servindo, basicamente, como órgão de controle para dar o norte naquela política pública. Então, eu acho assim, eu queria até que o Adalberto colocasse, e isso agravado por uma questão ainda de não ter estatísticas de qualidade. A ANTAC já começa a ter estatísticas de quantidade com relação ao porto, mas não temos ainda estatística com relação a valores de demurras, de container reef, de Itajaí ou de navegantes, quanto é que o usuário pagou em detention. A gente não tem isso, como tem outros países, como a China, Estados Unidos, que tem um modelo que o usuário ele tem essa informação e o regulador também tem. Porque se o prestador de serviço não fornecer informação, por exemplo, do frete que foi aumentado na China, o governo da China abre automaticamente um processo de investigação. E se fornecer e o valor for muito para cima ou muito para baixo, inicia-se também uma investigação antitruste. Então, não há como fazer regulação no setor desse, regulação econômica, se não tem o órgão regulador, não tem essas informações. E num setor totalmente concentrado, com o IHH acima de 2.500. Quer dizer, isso é impossível. Como é que um terminal, como no caso lá de Itajaí Navegantes, onde duas empresas que fazem JOT, a primeira e o segundo maior armador do mundo, tem 97% da operação de container do estado de Santa Catarina. E o IHH, cujo máximo arlamante é 2.500, lá é 3.400, com base nos dados da ANTAC. Eu fiz agora o ITUS no ano de 2018. Quer dizer, como é que o CAD autoriza uma estrutura societária desse porte? Como é que a agência também autoriza? E levando isso para o mar, como é que se permite ter 3 empresas no transporte de contêiner operando 98% ou 99%? Quer dizer, isso é uma coisa que daria uma CPI em qualquer país subdesenvolvido. Então, esse é o ponto. Não há como se discutir defesa da concorrência, por navegação doméstica, de cabotagem ou longo, se não tiver política de Estado. Eu, em 2009, eu participei, talvez o Adalberto tenha participado daquele evento, primeiro seminário de desenvolvimento da cabotagem. Eu participei de um painel e lá eu defendi o MSN, uma mesa com a Mariane. O que é o MSN? É um movimento sem navios. Porque nós temos que criar esse movimento no Brasil. Porque para ter cabotagem tem que ter navio, ainda que seja registrado em paraíso de bandeira de conveniência, mas tem que ter navio. Então, esse é o ponto. Nós precisamos ter regulação econômica, ter números, preços de todo mundo. E o regulador é que tem que ter esse direito. Está a briga aí da RN31, que a ANTAC está tentando ter preços
do setor portuário, está judicializado, né, está com uma liminar, onde eles dizem que são informações sensíveis e que tem que ter. Não há como regular sem regular, né? Então, eu queria, então, um comentário com relação a essas duas questões, né? Política regulatória de defesa de cabotagem sem política de Estado, impossível. Eu queria seu comentário nesse caos de sistema político. E a questão também da defesa da concorrência, que não existe. E aí, André, já vamos propor aí o próximo evento, né? A BR do mar, mas no mar do longo curso, né? Para a gente discutir também o longo curso, né? Porque não dá para ficar enviando 25 bilhões de dólares a cada 4, 5 anos de frete e afretamento, né? De serviço, que grande parte disso poderia estar aqui. Tá. Eu vou entrar, antes eu quero fazer um comentário. Na questão da cabotagem, um grande problema que se tem, até olhando aqui para o TCU, é o seguinte: a cabotagem ela tem um tratamento igual longo curso, dentro do porto alfandegado. Isso é culpa de quem? A ANTAC tem alguma culpa disso aí? Tá? Então tem que mandar essa cartinha lá para a Receita Federal também, porque se é que tem responsabilidade de fomentar, os que atrapalham também têm que receber a cartinha, porque não dá, fica sendo seletista. Olha só as dificuldades da ANTAC. Nós tivemos agora, recentemente, o acesso ao mercante. E aí, eu falo como diretor-geral, porque quando você está gestor, você toma algumas iniciativas. Eu pedi para a superintendência, me faz um painel e vamos começar a divulgar os preços médios. Não pode. A Receita não deixa. Você entendeu? Que autonomia nós temos? Não tem que ter uma regulação econômica? Pô, ANTAC, mas você não está fazendo. Mas, escuta, eu vou... já fizemos estudo, vai fazer perguntando para quem não tem a informação correta, vai sair errado. Então, o que acontece? Agora, recentemente, acabou de sair, essa semana foi divulgada, sobre o THC. Opa, agora a gente tem a informação do mercante, comparamos o que é que está cobrando do THC e comparando com outros países. Tá certo? Comparando o que é divulgado na tabela e o que é cobrado, o que está lá no mercante. Então, assim, saiu interessante alguns resultados. 70% está tudo ok, o que eles estão divulgando é verdade. Tem os que cobram a mais ou a menos, vou dizer, isso só em relação à tabela. Opa, então, no geral, estão cumprindo o que está na tabela. Só que é o seguinte, nós precisamos mais, comparar o que ele cobrou do cliente, do usuário, e ver se ele repassou para o terminal. Tá? Não é ressarcimento? Isso começamos a fazer também. A Superintendência de Regulação está batendo isso aí. Não temos já os dados, mas daqui um pouquinho a gente já vai ter. Vamos dizer assim, 90% está correto. Tem alguns desvios que cobram 10% a mais, 20%, de repente 10% administrativo e tal. Agora, não pode ser 30%. Né? Porque aí já vieram um desvio. Mas sem a informação a gente não conseguia. Então, esse estudo vai sair também. Então, vamos dizer, para você regular, você tem que ter o conhecimento econômico. Tá? Então, em cima, a última pergunta que você fez... Tá. Sim. E para isso aí, vamos dizer, você precisa de estudos, eu acho que a ANTAC precisa fazer mais e precisava de ter os números. Então, eu acho que é o seguinte, inclusive, você mandou esse estudo, já foi internalizado para a ANTAC para verificar, escuta, lá no sul aqui está concentrado, o que fazer? Então, e outra coisa mais nesse setor é o seguinte, muitos falam ao Léo, mas poucos põem no papel e falam, estou vendo isso aqui. Tem que denunciar, precisa chegar o número correto para a ANTAC. Ela é agência reguladora e fiscalizadora. Ok? Em adição ao doutor Adalberto, só para constar nessa auditoria, a gente pontuou mesmo que esse problema do sigilo, que a Receita impedia acesso, até mesmo pela ANTAC, de dados de transporte, a gente apontou, aí eles tinham feito uma flexibilização em razão dos terminais alfandegados para ter um tratamento diferenciado na cabotagem, mas isso era de 2016, atendeu aos pedidos dos armadores, mas infelizmente ainda não era suficiente, até a gente pontuou isso no relatório.
E só terminar dizendo que, realmente, assim, aumento da concorrência e melhor qualidade de serviço vai ser empoderando a agência sempre. Assim, a gente sempre acredita nisso, o TCU não quer tomar esse papel, o foco sempre foi a agência mesmo. Não, e outra coisa, a gente queria um dado que a gente preenche. Nós temos a obrigação de preencher o mercante e não tinha acesso ao mercante. Entendeu? Né? Mais uma pergunta lá no meio. Muito bom dia, meu nome é Augusto Pires, eu sou do setor salineiro, sou diretor comercial da segunda maior produtora de sal do Brasil. Na verdade, minha pergunta não é mais uma pergunta, é mais uma colocação para os senhores entenderem o que é o nosso setor. Os 98% do sal brasileiro é produzido 100 quilômetros em volta de uma cidade chamada Mossoró, que é a cidade do sal do Brasil, em 4 ou 5 municípios. Por quê? Porque lá tem alta evaporação, nós temos a água do mar, que é a verdade dos rios, que é mais salgado que o mar, é um fenômeno que só tem lá. Então, nós temos a matéria-prima, a água do mar, e o sol e o vento são a nossa energia. E as vastas extensões de terra com solo impermeável. Isso permite a alta produção de sal na região. Pois bem, desde 74 tem um porto que fica bem em frente à região produtora, que está operando desde 74, chamado Termisa, que é um porto offshore feito pelo homem, artificial, onde descarrega as barcaças e carrega-se os navios. Só opera sal granel, só opera duas operações, descarga de barcaça e carregamento de navio. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para não fugir da ordem. Então, o sal, muito obrigado, meu caro Salomão, por ter me convidado, por essa oportunidade de estar aqui, né, com as pessoas do governo, pessoas que vão influenciar nessa próxima BR do Mar. O sal ele está em tudo aqui no Brasil, tudo que você está olhando à sua volta aqui. O sapato dos senhores, o tecido, a tinta da parede, o plástico aqui da tela. O sal é a base da indústria química disso tudo aí. A senadora aqui, quando começou a apresentação dela, mostrou um acordo que existe. O nosso único concorrente aqui no mercado brasileiro é o sal chileno. O sal chileno, o navio sai de Caleta Patilhos, que é quase na fronteira do Peru, dá a volta lá na América do Sul, 15 dias para chegar em Santos. A gente sai da Termisa para chegar em Santos, são 5 dias. Só que o frete deles é mais barato. O frete deles é mais barato. E, além de tudo, por causa do acordo, eles não pagam essa carreira de impostos, CMS, CSS, todos os IS aí que vocês conhecem, não pagam nada, entendeu? E nessa região, faltou eu dizer, nessa região produtora de sal, não cria nem cabra, meu amigo, só nasce espinho e caju. Então, e o setor emprega 15 mil pessoas nessa região, 15 mil pessoas, empregos diretos nessas salinas todas. Uma produção na ordem de 7 milhões de toneladas, da qual 2/3 coloca em cima de caminhão e vem como carga de retorno das cargas nobres que saem do Sudeste para lá. A mesma coisa acontece na cabotagem. O navio leva as cargas nobres, trigo e etc., e leva para lá. Só que, um detalhe, o nosso sal custa 22 dólares a tonelada. O colega ali falou agora aqui do 300 dólares uma tonelada de soja. Pois bem, vamos lá. Uma tonelada de bobina de aço, 1.000 dólares. Fertilizante lá do gado que vai lá para a pastagem da senadora, infelizmente ela foi embora, não deu para falar isso para ela. E o gado, o sal que ela come, né? Que come também, né? Que todo mundo come, né? Sal. Enfim, esse produto, o fertilizante, de 200 a 500 dólares uma tonelada. Aí vamos lá, arroz, 200, 250 dólares. Então, estou falando de um produto de 20. Então, nós somos o setor mais prejudicado por essa aglomeração. Vocês estão falando aí de três opções para transportar contêiner? Eu só tenho 2. O setor sal só tem 2. Então, vocês são felizes e não sabem. Então, eu que sou infeliz demais, eu também sei demais, né? Mas a verdade é essa. Nós só temos 2. Na verdade, são 4 que podem, mas só 2 que querem. Lá de cima, vocês citaram os nomes. Não vou citar nomes, mas, enfim. São só 2. Então, nós só temos... só temos 2 opções. Só temos 2 opções. Então, é isso. O nosso concorrente não paga nada, leva 15 dias de viagem contra os nossos 5 dias, e custa mais caro o nosso frete, né?
Eu falei da opção também. Nos Estados Unidos, o John Act, é verdade, eles protegem a cabotagem. Só que você vai lá, tem 5, 6 opções para você transportar. Aqui eu só tenho 2. O preço da praticagem que eu estava dizendo, então vou lançar até uma ideia aqui. Vou lançar uma ideia, é o seguinte: vamos cobrar a praticagem percentual ao valor da carga. Se a carga for de bobina de aço, $1.000 a tonelada, ele paga um percentual. Porque qualquer detalhe no nosso custo é enorme. A nossa carga, por exemplo, a viagem de Termisa para Porto Alegre, o frete é mais caro que o produto. Agora, ninguém vive sem ele. Essa é a única coisa. Ninguém vive sem o sal. Eu costumo dizer que é a 4ª coisa mais importante do mundo, depois da mulher, do oxigênio e da água. Porque ninguém vive sem ele. Você pode viver sem bobina de aço, mas sem sal você não vive. Sem açúcar você vive, mas sem sal você não vive. É isso. Então, eu gostaria só de dar essa importância, porque é uma pouca importância. Nós somos 15 mil empregos no deserto. No deserto. Não cria, só cria espinho lá. Então, eu gostaria de colocar isso para os senhores, dessa importância, os senhores que estão aí responsáveis por essa montagem. Obrigado, Salomão, por ter dado a oportunidade, porque esse é um produto um pouco esquecido, porque ele é pequeno, ele vale pouco, né? Em termos de valor, ele vale pouco, e nós somos grandes exportadores também, hein? Nós somos altamente competitivos em todo o Oceano Atlântico, o sal brasileiro, e o sal brasileiro está lá no Rio Grande do Norte, onde o Brasil faz a curva, lá no cotovelozinho. Então, nós estamos muito bem localizados geograficamente para ir para a África, costa oeste, para ir para os Estados Unidos, Golfo e costa do leste, e Europa, entendeu? Apesar de termos impostos para entrar na Europa, infelizmente. Mas o sal brasileiro tem alta qualidade, não existe nenhum melhor que o brasileiro, existe igual, mas não melhor. E tem alta produção e atende a todos os mercados do Oceano Atlântico. Estou só falando disso. Eu já fiz frete para... Hoje está na faixa de uns $15, um frete daqui para Wilmington, Filadélfia, aquela costa leste ali onde neva, o lugar que mais neva, porque lá o grande consumo é a neve, né? O degelo de estrada, o grande volume. $16 essa semana. $16. Um navio de 45 mil toneladas. Agora, você vai cotar um frete, aí são 12 dias, né? 11, 12 dias de viagem. Aí você cota um frete da Termisa aqui para o Sudeste, dá os mesmos $16, $18. O navio brasileiro ou o estrangeiro fretado pela ABN? Com certeza é só o navio fretado pela ABN, né? Não pode o outro entrar. Aliás, os outros 2 que poderiam entrar para fazer 4, eles não querem entrar, justamente porque têm medo da concorrência, porque eles não têm... Porque os navios deles brasileiros, desses outros 2 que poderiam estar e não estão no mercado, eles são navios dedicados, que a gente chama, né? Por exemplo, da Bauxita, alguém deu o exemplo da Bauxita. É aquele navio que fica no bate-volta ali 3 dias, fica a vida inteira, bate-volta, bate-volta. Isso aí, para o mercado em geral, aqui da Cabo, não tem muita importância. Entendeu? Que são navios que foi... Inclusive, são navios que, às vezes, foram construídos para aquilo ali, para passar 30 anos ali nesse bate-volta. Então, para a gente, não tem grande importância, né? Pois não tinha nem que entrar na estatística, são navios dedicados que chama, né? Fica ali bate-volta. Então, obrigado, senhores, é isso que eu gostaria de colocar por favor. Olha só, na verdade, eu vou dar uma sugestão, que o presidente André repassasse, porque ainda tem um outro tema, parece que já está sendo tratado lá na BR do Mar, apesar que eu não gosto desse negócio de BR do Mar, tá? BR, tá? Para mim, já pega um pouco, invoca esse rodoviário nosso, que é complicado. Mas, olha só, tem 2 áreas complicadas, e até, às vezes, gostaria de ouvir aí, porque não é a questão só da regulação. E, às vezes, quando é da regulação, precisa ficar mais claro. Por exemplo, especificamente, esse é um mercado distinto. Quer um outro mercado distinto? O Ro-Ro. Nós temos navio brasileiro para transporte de carros? Não temos. Então, olha só, se você não tem, se você abrir, qual o problema? Pelo menos por um determinado tempo. Tá? Então, de repente, para esse mercado específico, esse aí é certos tipos de empresa que vão, de repente, ter interesse. Só. Então, trabalhar isso aí, André, levar alguma coisa específica para esses 2 setores. Porque senão fica tudo cabotagem, uma ou outra tem tem lá
tem lá embarcações semelhantes e não usa e fica fretando, então... É isso. Não, veja, a carga de $300 a tonelada que o colega, o representante dos práticos comentou, uma carga de $1.000 a tonelada, como é o caso de bobina de aço. Se o sujeito cobrar $10 ou aumentar $2 para $12 o frete, qual a diferença vai fazer no custo final, percentual? Agora, o meu produto, nosso produto, que custa na faixa de $20, se quer aumentar $1, meio dólar, é questão de ganhar ou perder para o chileno, entendeu? Essa é a questão. E eles sabem disso, os chilenos. Esse acordo foi feito no governo Fernando Henrique, esse acordo do livre comércio, né? Mas o nosso mercado de sal ficou muito prejudicado e os 15 mil empregos lá no Nordeste também, no deserto lá, ficaram também. Muito obrigado, hein, Papel? As perguntas? Aqui. Boa tarde. Na realidade, a gente está discutindo cabotagem aqui e claramente existem diversas cabotagens, né? 3 empresas de container. O amigo do sal falou 2 empresas, 4 para o sal. Tu falou que tem 2, tem 4, poderia. Mas tem. Peraí, deixa eu... Agora que você falou, eu fiquei esperando. Então, existem várias cabotagens e a gente querer tratar tudo num pacote só, às vezes, é muito complicado, né? Que até mesmo eu escutei aqui falar, só é viável a mais de 300 quilômetros. Nem sempre. Existem projetos, existe cabotagem de madeira entre o sul da Bahia e o Espírito Santo, muito menos de 300 quilômetros. E existe, está fazendo lá. Cada 12 horas saindo um comboio oceânico fazendo cabotagem. Mas não era isso que eu queria... Eu só queria primeiro dar esse highlight de que existem diversas cabotagens, às vezes a gente coloca tudo num pacote só, dizendo que só existem 3 empresas de cabotagem. Não, existem mais empresas, e como o Getúlio falou, mais de 40 empresas na terceira... Transpetro. A Transpetro com seus projetos. Mas o Getúlio, quando ele falou da auditoria operacional da cabotagem, foi muito interessante. Porque eu sempre escutei, vamos incentivar a cabotagem, vamos incentivar a cabotagem. Eu acho que incentivar a cabotagem tem ficado só no bater palmas, até por enquanto, tá certo? Pela primeira vez, estou vendo alguma coisa querendo ser feita. Mas o Getúlio falou que incentivar a cabotagem com foco no usuário, benefício para o usuário, benefício para o usuário. E o BR do Mar, até agora, nós não vimos nada do usuário. O usuário vai receber as consequências de qualquer medida adotada. Então, eu gostaria que o Getúlio pudesse comentar um pouquinho, porque eu entendi na auditoria que o foco era para, realmente, a gente vai dar mais melhorias para o usuário, para que ele use mais a cabotagem. E nós estamos atacando apenas as empresas de navegação, que se vai ter que ser afretamento, se vai ter que ter trabalhador, não sei o quê. Tudo bem que a gente vai atacar a questão dos custos que vão beneficiar o usuário. Mas e o que o usuário vai se beneficiar, vai ter direto com o BR do Mar? Para os 5 minutos finais aqui. Com relação ao BR do Mar, eu também não posso opinar ainda, está na fase de anteprojeto ainda, né? O que a gente apontou na auditoria realmente era que não existia esse fomento, o usuário não beneficiava da redução de custo. Aquele gráficozinho apontado pela senadora, né, da diferença de preço no modal rodoviário para cabotagem já porta a porta, né? Aquele desenho já incluiria as 2 pernadas, né? Ele sim reduz custo e sim reduz preço para o usuário final. Então, ele, vendo a vantagem, já tendo todos os benefícios da cabotagem, ele já se beneficiaria com a redução de preço. Migrando para a cabotagem, ele teria redução de preço, desde que ele optasse por ir para a cabotagem, né? E a gente falava que isso seria objeto de política pública, que ele tirar a carga do caminhão, e a gente não percebeu a nível de ministério. Sim. Não é competência da ANTAC, né? A gente entendia isso, mas na ANTAC também competia a parte regulatória. Mas a sua pergunta direta, qual o benefício para o usuário? Assim, aí eu acho que eu posso devolver a pergunta assim, porque eu acho que deveria, tendo mais competição, eu acho que reduziria preço, assim, Fred. Então, seria benefício de preço. Mas aí eu acho que a pergunta que eu ia lançar era assim, se existiria alguma motivação para reduzir preço no caso de
um comportamento regulatório de incentivar a concorrência por parte dos armadores, assim, claro. Devolvendo. Claro. Perdão, que não vou me estender, isso é visível, né? A partir do momento, bom, vai ser já no painel próprio a resolução 01, mas a partir do momento que o TCU afastou essa resolução, como a senadora falou, criminosa, elaborada nos calabouços, enfim, né, da nossa, entre aspas, república, a gente aponta diretamente a redução de frete, com duas cargas muito claras. A bauxita e o minério de ferro. A bauxita, quando nós da Posidônia começamos a operar, em menos de 90 dias nós baixamos em mais de $1 milhão o frete médio, fazendo exatamente como os nossos concorrentes fazem. Porque ali não tem navio brasileiro disputando, enfim, sendo realmente o paradigma dali. Ali é frota estrangeira, mantida por empresa dita brasileira e que, enfim, vem explorando isso daí há décadas. Quando nós entramos exatamente no mesmo setup, simplesmente por ter o usuário como nosso foco, a gente, obviamente, a gente repassa o nosso ganho. E eu não estou falando aqui de filantropia, não. Longe disso. Tá? Nós não somos Cruz Vermelha. A mesma coisa no minério de ferro. Se a resolução 01 tivesse em plena vigência, nós não poderíamos ter feito o minério de ferro como fizemos 10 ou 11 navios esse ano, inclusive um Cape, 167 mil toneladas de minério, e ali não tem nenhum navio de bandeira brasileira sendo utilizado. Ali são todos navios afretados de mercado e são bids muito rápidos e ganha exatamente quem vem com o menor preço. Então, isso é visível, não é nem mais intuitivo, isso está comprovado. Então, enfim, eu acho que você pode colocar, se for o caso, nos registros do TCU, que deu certo. Só isso. Muito obrigado. Lá para a última pergunta. É rápida. Se eu entendi, você disse que a cabotagem é dependente da indústria naval. Foi essa a sua afirmação? Ela vem a reboque. Você sabe que pode importar navios hoje no Brasil? E por que não se importa? O problema não é a indústria naval. O problema são os custos do Brasil. O armador não quer pagar os custos do Brasil. Então, essa história de jogar a indústria naval ser a geni do Brasil hoje, porque hoje o preço do sal para transportar, a culpa é da indústria naval, porque só tem 2 armadores. A culpa do container para transportar, a culpa é da indústria naval, porque não construiu no EISA, mas não pega todas as outras experiências exitosas que nós demos no Brasil. A Petrobras construiu navio no Brasil, gazeiro, todos com êxito. Por que não se constrói no Brasil? O problema é o custo Brasil. Então, querer jogar na indústria naval a responsabilidade de não se ter navio no Brasil é um erro. Está na contramão da história e este governo vai nos fazer pagar um custo enorme, porque vai deixar de contratar mão de obra do Brasil para construir navio na China. Agradeço a opinião e estamos de acordo, porque o nosso objetivo na auditoria foi falar que não existe política específica de cabotagem. Aí eu vou até deixar mais claro. Que ela, sim, a cabotagem como serviço de transporte, não existe política. Ela fala-se de cabotagem como fomenta a indústria naval e fomenta a marinha mercante. Graças a Deus. Né? Então, assim, em nenhum momento foi uma crítica. Foi só assim, a política específica de cabotagem, objeto do painel aqui, assim, o serviço de transporte, ele não existe como política pública. Graças a Deus, ela está vinculada, sim, ao setor estratégico e, graças a Deus, tem empresa ainda que atua aqui como empresa brasileira. Que usam, né, desse parecer do TCU para fazer a lógica inversa. Esse é o problema. Pegaram frases da resolução do acórdão do TCU para dizer que o problema é a indústria naval. Né? Então, acho que é bom você deixar claro que o problema não é a indústria naval. Bem, a gente agradece a todos que vieram aqui debater sobre a cabotagem, a todos que estão também acompanhando. Teremos mais mesas por aí, agora é aquela hora do almoço, né? Para a gente recarregar as energias. Muito obrigado.